capítulo 2, versículos de 1 a 9. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste do profundo no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Deus, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, que voltei, paguei. Ao Senhor pertence a salvação, falou o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Seca-se a erva e cai a sua fruta. Jonas estava fugindo da presença de Deus, mas ele descobriu que a simples vontade de fugir da presença de Deus não era suficiente. Talvez você esteja fugindo. Talvez você não tenha comprado passagem para embarcar num navio para outra terra, para outro país. Talvez você não tenha uma passagem de avião para ir para o outro lado do mundo, para um lugar em que você esteja longe da esfera de ação de Deus. Mas mesmo no lugar em que você está, mesmo assentado numa cadeira da igreja e num culto a Deus, você pode estar fugindo da presença de Deus, da vontade de Deus. Você sabe o que Deus lhe tem dito, o que Ele tem exigido de você, mas você reluta, você resiste. Jonas estava resistindo à vontade de Deus. Ele está fugindo. Nós só vemos aqui nesse capítulo querendo escapar de Deus, porque ele não queria fazer o que Deus lhe ordenava. Mas você pode resistir à vontade de Deus, mesmo estando aqui nessa manhã. O que Jonas percebeu, tendo embarcado no navio, é que todos os esforços dele não foram suficientes, porque o soberano Senhor não pode ser evitado, nem mesmo por manobras inteligentes. Se você pudesse embarcar num foguete, numa nave espacial, e passar os próximos meses, até o final do ano, perambulando no espaço sideral, você não estaria longe de Deus. Não teria conseguido fugir da sua presença. O profeta aqui achava que, sendo lançado ao mar, tudo se acabaria. Lá estava ele nas profundezas do mar, tragado pelo frio da morte, envolto em desespero. Há muitos crentes nessa situação, sofrendo, deprimidos, angustiados, amargurados. De manhã, quantos por aí afora não se acordam? O que fazer? Para onde eu vou? Eles vão trabalhar, eles tratam das coisas com que tem de lidar, pagam as suas contas, mas estão infelizes, estão imobilizados pelos seus pecados que resultam da resistência à vontade de Deus.
que brotam da rebelião do coração para com Deus. Estão muito preocupados consigo mesmos, com o seu conforto, com o seu bem-estar, com o modo como vão ser vistos pelos outros, mas não estão se importando com a vontade de Deus, em obedecer ao Senhor. Na escuridão do mar profundo, Jonas provavelmente pensou que tinha respirado pela última vez. Ele contava os segundos finais da sua vida. Como tantos, como dezenas, como talvez centenas, nessa região, no estado como um todo. Falando com alguém que trabalha exatamente no Instituto de Criminalística, a seção que lida com os casos de suicídio e de mortes no trânsito. Aquele policial me disse, ao ser indagado se eram muitos os casos, ele disse: a situação é alarmante. Não se divulga, não se sabe, não querem que as pessoas tenham essa notícia. Mas é alarmante. Talvez aqui seja alarmante em Feira Nova. Pode ser que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, haja pessoas considerando atentar contra a sua vida. Pessoas que você deixou de evangelizar, talvez. Pessoas com quem as quais você podia ir. Para as quais você podia dizer: eu estou orando por você, alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. Mas, como nós não temos senso de urgência e como lá no fundo não nos importamos com os perdidos, nós as deixamos. Um dia desses eu estava numa barbearia e alguém chegou a notícia de que alguém que aparecia lá, que estava recluso, fazia cerca de um mês, estava no quarto sem sair, tinha morrido. Porque ele estava se privando de comida, não tinha mais vontade nenhuma de viver. E quando ouviram aqueles presentes, quando a notícia foi dada, um deles disse: nós estávamos preparando uma feira para levar, nós íamos visitá-lo, não deu tempo. Deu tempo. Eles podiam ter feito isso, podiam ter ido, mas não houve urgência. Bom, vamos deixar para lá, não vai haver tempo até que aconteça. Há muitas pessoas na condição de Jonas nessa manhã. Ele estava esperando a morte. Imagine um indivíduo completamente desesperado, sem razão para viver. Era ele. Mas acontece o seguinte: apareceu um grande peixe e o engoliu. Agora sim, Jonas se achava fora do raio de ação do Senhor. Parecia que finalmente ele tinha conseguido o que queria. Já era. Descendo no fundo do mar, já era ruim o suficiente. Mas podia ser que alguém filasse, não fosse tão profundo assim, ou que por alguma ação miraculosa de Deus ele conseguisse escapar, subir nadando desesperadamente, suportar a pressão. Mas agora, no ventre de peixe, já era. Mas aqui há um mas. Mesmo sobre o qual lemos em Efésios. Mas o apóstolo Paulo fala sobre as misérias do povo, sobre os seus pecados, sobre a sua rebelião, sobre a sua maldade, sobre a ira de Deus. Só que, de repente, ele fala sobre um mas é o que nós temos aqui. Uma vez que estava lá, ele descobriu que, distante de Deus, aquele era o último lugar no qual ele queria estar. Jonas descobriu que não há satisfação à parte de Deus. Assim como o salmista disse no capítulo 16, ele confirmou isso de maneira positiva, dizendo: na tua presença há plenitude de vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença há delícias perpetuamente. Como está tudo ruim ao meu redor, eu estou desempregado, ou eu fui abandonado, ou ninguém se importa comigo, ou ninguém me desejou feliz ano novo, ou as minhas perspectivas para esse ano são as piores. Mas e Deus? Você tem a Deus? Quem tem a Deus tem tudo. Quando Jonas
era envolvido por angústias de morte. Quando ele achava que Deus o tinha abandonado, Deus interveio. Jonas aprendeu mais de Deus nas horas angustiantes que ele passou na barriga do grande peixe do que em toda a vida dele. É nas tempestades pelas quais passamos que estamos mais prontos para perceber o caráter de Deus. Um pregador escocês disse certa vez: a graça cresce mais no inverno. Então, vejamos a luz que Deus deu a Jonas em meio à escuridão. Que pode ser que você esteja na escuridão. Pode ser que você encontre pessoas aqui na sociedade de Feira Nova que esteja na escuridão. Então, a primeira coisa com que Jonas, a primeira grande verdade com que Jonas se deparou é a de que Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano significa declarar o seu reinado sobre a criação. Quer dizer, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Acreditar na soberania é essencial para a nossa segurança em vida. Porque se a gente apenas acreditar parcialmente na soberania de Deus, ou achar que ela depende da vontade do homem, esta é uma terrível afronta ao nome do Senhor. Mas não é verdade que, em alguns casos, pelo menos, nós podemos ser ou acreditar apenas parcialmente na soberania de Deus? Se nós acreditamos totalmente, por que nós nos desesperamos tanto? Por que nós sofremos tanto? Por que nós somos tão lentos para fazer a vontade de Deus, para obedecê-lo? Por que nós nos poupamos tanto? Por que nós temos tanto medo de inimigos que possam nos acossar, nos perseguir? John Newton, pastor do século XVII, disse: confiados na soberania de Deus, nós podemos ter satisfação e estabilidade, porque Deus coordena e rege todas as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. Nós temos toda a segurança que precisamos, tanto para o presente como para o futuro. Não há potestades, não há sistemas políticos, não há fluxo de cultura, não há nada que possa, no final das contas, dar cabo da nossa vida sem que Deus esteja no controle. Quando Jonas empreendeu a sua fuga, ou ele teve um lapso de memória, ou ele não acreditava na soberania de que Deus podia agir, de que o Deus que ele professava conhecer fosse de fato soberano. É muito fácil dizer que acredita em algo e ver de modo contrário a isso. Eu canso de ouvir pessoas dizerem que são reformadas, que amam, que a Bíblia fala é suficiente, que os símbolos de fé só prestam, só são bons, só leem o original. Mas se você olhar para as vidas delas de fé, para o modo como lidam com seus pecados, como tratam os outros, como se relacionam com Deus, você se surpreenderá. Eu tenho cansado de encontrar pessoas assim, que vivem dessa maneira dúbia, ambígua. Por quê? Porque elas não acreditam em Deus. A soberania é algo inerente à natureza de Deus. Ou seja, não ser soberano é contrário ao ser de Deus. Já ouvi inúmeros sermões sobre a soberania de Deus, assim como li alguns livros. Além das inúmeras passagens bíblicas que apontam para a veracidade dessa doutrina. E todos dizem, aqueles que a entenderam, que têm experimentado essa verdade do ser de Deus, é que descansam no Senhor. Não há consolo maior quando você perde um ente querido, quando você perde um emprego, quando parece que a fúria do universo se volta contra você. Não há nada mais consolador do que o fato de que Deus é um Deus que decreta. Você se lembra do capítulo 3 da Confissão de Fé?
os decretos de Deus? Deus é um Deus que decreta. É um Deus que é imutável, que é infalível em tudo que faz. Você pode imaginar um sol que não brilha? Ou uma água que não molha? Assim seria um Deus que não é soberano. Mas Deus é soberano sobre a criação. Gênesis 1 diz que Deus é o Criador. Essa é uma ideia recorrente em toda a Bíblia. Salmo 24, versículos 1 e 2, Salmo 19, Salmo 8. O livro de Jonas ilustra isso exatamente. Como a tempestade começou e cessou quando Jonas foi lançado ao mar. Por que isso se deu? Como a tempestade aumentou diante dos esforços dos marinheiros. Como o grande peixe apareceu para tragar a Jonas. Por trás de tudo aquilo estava a mão soberana de Deus. De um Deus que governa, que reina, que rege toda a criação. O universo imenso. O versículo 17, do capítulo 1, aqui de Jonas, nos mostra claramente a ação de Deus por trás disso. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Foi uma coisa aleatória? Apareceu do nada? Não. Deus fez Jonas deparar-se com o peixe. Deus o enviou. Nada é mais benéfico para a vida prática do que uma compreensão adequada da soberania de Deus. Esse Deus não é soberano, nós estamos jogados ao léu, sujeitos ao acaso e à crueldade da sorte. Mas Deus é soberano, nós temos todas as razões do mundo para sermos firmes e abundantes na obra do Senhor. Um puritano chamado Stephen Charnock disse sobre a onipresença de Deus: poder infinito, bondade, sabedoria, estando presentes em todos os lugares, com a sua essência, sempre estão sendo usados. Deus não está em todos os lugares, agindo em todos os lugares, sem agir em todos os lugares. Ele governa pela sua presença, o que ele fez pelo seu poder. Bom, Deus é onipresente. Bom, mas ele está simplesmente assistindo como espectador ou ele está intervindo, operando, governando, regendo? Você acredita nisso? Você se deixa consolar por essa verdade? Deus é soberano sobre a criação, mas Ele é soberano sobre a sua vida. Jonas viu isso, versículo 17, na segunda parte. Ele viu que Deus estava exercitando a sua soberania sobre a sua própria vida. Bom, mas como eu vou pagar as minhas contas? Mas eu preciso usar até o tempo que deveria ser dedicado à leitura da palavra de Deus. Eu é que vou cuidar da minha própria vida. Sou eu que Deus não se importa se eu deixo de fazer o que Deus manda, porque eu tenho de cuidar da manutenção da minha vida nesse mundo. Se eu tenho de sacrificar a minha devoção a Deus, eu não confio em Deus. Agora, se eu trabalho, se eu faço tudo o que posso nos dias legítimos, desde que Deus tome conta de tudo. Um vizinho meu, que me pediu um parecer, e eu disse que ele se conduzisse de uma forma, e disse: eu vou conversar com a minha esposa. Ele disse: bom, a minha esposa disse que não tem muita fé. E você? Irmãos e irmãs, essa é uma época de gente sem fé. Se você não se santifica, você não tem fé. Não tem fé verdadeira. Há uma fé inútil. Mas quem tem fé viva, fé verdadeira, vence o pecado, se livra das ansiedades que embaraçam a sua vida, que a impedem, que a atravantam. Quem tem fé em Deus, se lança sobre ele. Porque Deus é verdadeiro.
porque a sua palavra é fiel, porque a sua aliança é eterna. Então Deus é soberano sobre a sua vida. Ele foi sobre a vida de Jonas. Ouça a segunda parte do versículo 17. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus se importou com ele. Deus fez aparecer um peixe que o tragasse. E lá Deus o protegeu, ao mesmo tempo que o ensinou. Deus não somente fez com que o grande peixe o tragasse, o Senhor cuidou dele. E lá, na escuridão, no ventre do peixe, Deus mudou o coração de Jonas e o enviou a Nínive. Veja agora o versículo 6 do capítulo 2. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos serrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Humanamente falando, Jonas estava perdido, morto, no momento mesmo em que ele se lançou ao mar. Mas Deus o protegeu. Embora tenham sido os marinheiros que jogaram Jonas ao mar, Jonas reconhece que foi o Senhor que ordenou essa ação. Assim como os irmãos de José, foram eles que venderam a José. Mas o que ele reconhece depois? Ele diz: foi Deus. É Deus quem faz, é Deus que está presente, é Deus que está agindo. Nada foge ao propósito de Deus, nem as misérias que lhe acontecem, nem as mazelas, nem os diagnósticos médicos negativos, nem o que quer que nós possamos imaginar. Observe o versículo 3. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou todas as suas zonas, e as tuas águas passaram por cima de mim. Pois me lançaste. Jonas não disse: foram os marinheiros que me lançaram. Quando ele escreve esse livro, ele dá um olhar retrospectivo, ele já está consciente, ele diz: foi tu que me lançaste, ó Deus. Como é que alguém pode ver sem constante medo, se não acreditar na soberania de Deus? Como você pode ser soberano? Como Deus pode ser soberano e o homem ser livre? Isso é um mistério, você quer entender? A palavra de Deus o afirma categoricamente, tanto uma realidade quanto a outra. Isso é suficiente para você? O fato de que a Bíblia o ensina, o fato de que a Bíblia fala sobre essa verdade? A soberania de Deus perturba alguns que têm o arminianismo, ou alguns mais engenhosos que criam o molinismo, que se encaixam melhor na sua visão humanista, na sua falta de confiança no poder de Deus. Veja então, irmãos e irmãs, Deus é soberano. Essa é a primeira verdade com a qual você tem de sair daqui nessa manhã e levá-la por todo esse ano, até o final de 2025 e até o último dia, aquele que aproverá o Senhor levá-lo. Até o seu último dia de vida nesse mundo. Que você leve essa grande doutrina na sua mente, no seu coração. Você medite sobre ela e aprenda sobre ela. Em termos práticos, como ela se manifestaria, que benefícios você extrairia dela. E é muito fácil, simplesmente, assentir intelectualmente. Você concorda? Concordo. Mas a sua vida mostra que você vive de acordo com essa verdade? Mas além da soberania de Deus, nesse capítulo, nós temos a verdade de que Deus é um Pai fiel. A verdade de que Deus, como é um Pai fiel, é vista de maneira mais profunda no Novo Testamento. Embora o Antigo Testamento também desenvolva gradativamente essa verdade, como nós a vemos em 2 Samuel 7,14, como nós a vemos em Jeremias 3,19,
O fato de que Deus é fiel, de que Ele não volta atrás naquilo que Ele prometeu, de que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, de que Ele se importa com você. Bom, mas como é que alguém poderia se importar com a sua vida? Pode ser que ninguém mais se importe. Pode ser que você ache que ninguém liga para você, mas Deus se importa. Em Jeremias 3,19 nós vemos: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Por isso, essa verdade se espraia pelo Novo Testamento de maneira mais clara, ao ponto de Jesus nos ensinar na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A fidelidade é um dos atributos de Deus. A fidelidade de Deus como Pai é uma característica dos pais em geral, mas sobretudo de Deus. Jonas aqui viu a fidelidade de Deus. As palavras do versículo 1, capítulo 2, são bastante elucidativas. Embora Jonas tenha sido infiel, Deus permaneceu fiel. Ouça novamente essas palavras. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: ele orou a Deus. O Senhor mostrou a sua compaixão. Veja a atitude de Deus para com Jonas, depois de tudo que Jonas fez. Ouça o que diz o versículo 2. E diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Como Jonas se atreve a orar ao Deus a quem ele ofendeu? Aquele de cuja presença ele queria fugir. Jonas não tinha nenhuma garantia de que Deus responderia, e Deus estava no seu direito, não responderam, porque Deus não devia nada a Jonas, principalmente depois do que Jonas fez. Mas Jonas orou a si mesmo, confiando na graça do Senhor. Deus não nos deve graça, Deus não nos deve misericórdia. A única coisa que Deus nos deve é a sua justiça. Se Jesus não tivesse pago o preço em nosso lugar, nós não estaríamos aqui sendo ingratos. E reconhecendo o que Deus tem feito, nós deveríamos ser gratos. Como o apóstolo Paulo, dar graças em tudo. Mas é isso que você faz? Jonas não tinha nenhuma garantia, mas ele dependeu da graça de Deus. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a servir a Deus como Pai. Moisés, depois do pecado do povo, ora a Deus em favor deles. Êxodo 34. Deus pode exercer compaixão sobre a sua vida se você estiver na mesma situação de Jonas. Estou perdido, não tenho para onde ir, não sei o que fazer. Você pode recorrer a Deus. Deus lhe ouvirá. Então aqui Deus demonstrou a sua compaixão para com Jonas, bem como exerceu a sua disciplina restaurativa. Às vezes Deus nos permite passar por situações ruins, para quebrar o nosso orgulho, para nos fazer depender mais dele. Alguém pode perguntar: mas não foi o próprio Deus que colocou Jonas naquela situação de desespero? Sim, irmãos e irmãs, foi. Mas isso também foi um sinal do amor de Deus. Se não, veja o que diz Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, a 13. Hebreus é muito claro quanto a isso, ao dizer as seguintes palavras. Exatamente no capítulo 12. Eis que estáis esquecidos da exortação, e como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, que o Senhor corrige a quem ama
é açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 11. Toda a disciplina foi feita no momento, não parece ter motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus realiza os seus propósitos pela disciplina também. Um certo pensador do século passado disse: o homem disciplinado se arrepende, volta-se para Deus, Deus o perdoa e o livra. Você conhece a disciplina restauradora de Deus em sua vida? Jonathan Edwards diz que há um pouco de farisaísmo em cada um de nós, de justiça própria, de acharmos que somos melhores do que os outros precisam de correção, que os outros devem mudar, mas eu não, eu estou bem, não há nada de errado para comigo. Mas de quem Deus está próximo? O que diz o salmista? Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Você peca sem colher as disciplinas do pecado em sua vida, você ainda não conhece a graça salvadora de Deus. Se você está sob a disciplina de Deus, você deve fazer como Jonas aqui no capítulo 2. Você deve lançar a sua ansiedade sobre ele, 1 Pedro 5,7. Você deve pedir a Deus a fim de receber, João 16, porque Deus sabe o que precisamos antes mesmo que o peçamos, diz nosso Senhor em Mateus 6,8. Em terceiro e último lugar, irmãos e irmãs, Deus é um redentor misericordioso, além de ser soberano, além de ser um pai fiel. Ele é um redentor misericordioso. Se você tem alguma dúvida sobre a misericórdia de Deus, leia o livro de Jonas, você encontrará misericórdia em cada página. Aqui nós encontramos a misericórdia de Deus para com os marinheiros, misericórdia de Deus para com o povo de Nínive, misericórdia de Deus para com o profeta rebelde. Misericórdia implica uma ação que é imerecida por parte do recipiente. É ser compassivo para com alguém que nada merece. Deus é misericordioso para com o desesperado. Imagine que você levasse essa mensagem aos desesperados de Feira Nova. Quando Adão e Eva pecaram, Deus agiu misericordiosamente nas vidas deles. Quando julgou o mundo, Deus mostrou misericórdia para com Noé e para com a sua família. Quando Davi pecou contra Deus e contra a sua nação, Deus mostrou a sua misericórdia. Não somente para com Davi, Deus restaurou a ele, a Davi, a sua alegria da salvação. Quanto a Jonas, no versículo 7, Deus o tirou das profundezas do desespero. Observe o versículo 7, foi exatamente isso o que aconteceu com o profeta, foi isso que Deus fez para com ele. Deus continua a fazê-lo. Ouça o que disse um certo comentarista. Deus resgatou a Jonas daquele serviço de sinal. A vida dele se tornou a confirmação da mensagem que ele pregava. A vida de Jonas justificava o fato de que Deus julgou o pecador de maneira imparcial. Deus o achou culpado. Deus o jogou no abismo das águas. Mas, do abismo, o Senhor restaurou a vida. O sinal de Jonas proclama a verdade do Evangelho sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para com o pecador, para com o desesperado. Assim como Deus é gracioso para com o pecador. Enquanto a misericórdia descreve a atitude de Deus em relação ao pecador, sem esperança, desesperado. A graça implica o
o conteúdo da sua ação pela qual o pecador recebe aquilo que ele não merece. Nós vemos Jonas, em sua oração, fazendo referência ao templo. Versículo 4. E a mesma referência é feita no versículo 7. O que é que isso quer dizer? Observe os versículos 4 e 7, capítulo 2. Então eu descansado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jonas tinha em mente o que acontecia no templo. Você sabe o que acontecia no templo? Os sacrifícios, as lavações, os animais sacrificados, o ato de propiciação que acontecia lá, propiciação pelos nossos pecados. Ele se lembrou disso. Ouça o que diz Hebreus 2, 14 a 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, este também, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo poder da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Você já achou refúgio na graça que Deus demonstra aos pecadores na cruz a qual Cristo foi pregado? Você conhece esta graça experimentalmente? Não estou perguntando se você a leu na Confissão de Fé, se a leu em Berkoff ou em qualquer outro grande teólogo. Você a experimentou. Você achou refúgio na graça que Deus demonstra e para a qual convida eficazmente aqueles que lhe ofenderam, mas que agora confiam em Cristo. Deus é misericordioso para com o desesperado, é gracioso para com o pecador e é perdoador para com o crente. Jonas precisava de perdão. Jonas não estava interessado em saúde, nem em riqueza. A sua condição, o status de profeta, não importavam. Ele precisava de uma única coisa, pode ser aquilo de que você precisa nessa manhã. Ele precisava do perdão de Deus. O Deus a quem ele havia ofendido. Versículo 9, terceira parte. Ao Senhor pertence a salvação. A realidade do que Deus estabeleceu no propiciatório que ficava no templo aconteceu a Jonas. Baseado no versículo 4, será que você verá o santo templo de Deus? Você já viu a cruz de Cristo? Você já é um cristão? Você se deleita na salvação que recebeu? Talvez o Senhor tenha trazido ao fundo do poço para mostrar o seu pecado. Se for esse o caso, recorra a Jesus e a sua suficiente salvação realizada na cruz. A cruz de Cristo é o único refúgio para aquele que se aproxima de Deus com fé. É o único refúgio para o homem, para a mulher de Vila Nova, para o indivíduo sem esperança, para aqueles que em todos os lugares, tendo esgotados as suas possibilidades, finalmente se viram desprovidos de quaisquer meios, quaisquer recursos, e foram a Ele, e clamaram aos céus, e suplicaram ao Senhor pela sua misericórdia. Os ouvidos de Deus estão atentos, estão prontos para ouvir. Deus salva, ao Senhor pertence a salvação. Eu lhe pergunto novamente, você acredita nisso? Se você acredita, você tem trazido essa verdade para si mesmo. Você foi salvo? Se foi, você tem anunciado a salvação para os outros. Não há nada de que as pessoas nessa cidade precisam
Assim como não há nada de que você e eu precisemos, senão a salvação, a graça de Deus. Estamos nós refugiados em Jesus, esperando aquele dia em que nós seremos chamados. Aqui tudo é passageiro. Nada nesse mundo deve nos fazer, nos causar medo. Nós devemos temer antes aquele que pode não somente matar o corpo, pode lançar no inferno. Isso é Deus, não é Satanás, não são os poderosos desse mundo, é só a Deus. Você teme a Deus? Ou você está fugindo dele? Está em rebelião contra ele? Vamos orar. Ó Deus bendito, venha a nós. Só o Senhor nos interessa. Por isso clamamos nessa manhã. Não te detenhas. Venhas ao nosso encontro. Que operes em nossa vida. Que nos dês a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém.